Boa noite, meu nome é Eduardo Santos Barroso, vim apresentar meu paper de estágio. Justificativa: o tema abordado nesse paper foi estratégias do professor no ensino da matemática, pois a matemática é uma disciplina considerada desafiadora pelos estudantes. Portanto, ensiná-la de forma eficaz requer o uso de estratégias adequadas que possam ajudar os alunos a compreender e aplicar os conceitos matemáticos. Existem várias estratégias adequadas que os professores podem adotar para tornar o ensino da matemática mais efetivo. Objetivos: avaliar o impacto das estratégias no ensino e dos métodos de superação de desafios no desempenho dos alunos em matemática. Descrever estratégias de ensino eficazes. Analisar os desafios que os professores frequentemente enfrentam ao ensinar matemática. Fundamentação teórica: a matemática é uma disciplina fundamental no currículo escolar, pois permite aos alunos desenvolverem habilidades de raciocínio lógico, resolução de problemas e pensamento crítico. O professor de matemática desempenha um papel crucial na programação do aprendizado dos alunos nessa disciplina, mas também enfrenta uma série de desafios durante o processo de ensino. Uma estratégia importante o professor de matemática é adotar abordagens que promovam a compreensão e aplicação dos conceitos matemáticos, ao invés de simplesmente passar aos alunos fórmulas e procedimentos para resolver problemas. O professor deve buscar maneira de fazer com que os alunos entendam a importância por trás do conceito e os relacione com situações reais. Isso pode ser feito através de atividades práticas, jogos, problemas contextualizados e discussões em sala de aula. Outra estratégia é provar a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Isso inclui incentivar a resolução de problemas em grupos, estimular a formação de perguntas e curiosidade dos alunos. O professor deve estar disponível para fornecer suporte individualizado aos alunos que estão enfrentando dificuldades, identificando suas necessidades específicas. Além disso, o professor deve estar constantemente atualizado sobre as abordagens pedagógicas mais eficazes e as pesquisas recentes. Isso pode incluir a participação em cursos de formação continuada, leitura de livros e artigos especializados na área de atuação e troca de experiências e conhecimentos em outras profissões da área. O professor deve ser capaz de identificar essas barreiras e adotar estratégias para superá-las, ao redor da abordagem que promova a compreensão, a participação ativa dos alunos e o desenvolvimento do pensamento crítico. O professor pode superar os desafios e ajudar os alunos a se tornarem matematicamente competentes, confiantes e assim proporcionar um ensino de qualidade, refletindo positivamente na sociedade. Conforme Sacristã, o ensino é uma prática social, não só porque se concretiza na interação entre os professores e alunos, mas também porque estes atores refletem a cultura e contexto social a que pertencem. E digo mais, a matemática do ensino médio ela possui situações importantes, no caso uma formativa, que auxiliará na organização do pensamento, no raciocínio lógico, e outra instrumental, capaz de proporcionar aplicações cotidianas, estudos em outras áreas do conhecimento, nas atividades profissionais. Ao estudar matemática, o aluno exercita uma das principais bases de seu desenvolvimento intelectual, praticando o raciocínio lógico e, claro, o pensamento crítico e outras habilidades cognitivas, com foco e a concentração. E isso atenderá na sua vida adulta, onde quer que seja, lado profissional e lado pessoal.
A metodologia, instituição escolhida para o meu estágio obrigatório foi a Escola Tomás de Aquino Andrade, localizada no bairro Vila Lobão, São Luís do Maranhão. O tema abordado se deve pelos desafios encontrados durante a regência sobre o ensino da matemática nos estágios obrigatórios. Foi elaborado 3 planos de aulas, um para a turma do primeiro, um para o segundo e terceiro ano do ensino médio, com a ajuda da professora regente. O primeiro plano de aula da atividade sobre a função do primeiro e segundo grau foi utilizada o aplicativo de geometria para a aula ficar mais interessante e divertida, trabalhando sobre estatística, funções do primeiro e segundo grau, conjunto dos números. Observação. A organização. Os turnos de funcionamento são pela manhã de 7h30 às 11h30 e à tarde de 1h30 às 17h30 e à noite de 19h às 21h. Turma do ensino fundamental, anos iniciais são pela manhã, ensino fundamentais, anos finais e ensino médio são pela tarde e à noite a turma do EJA. Em média são 30 alunos por turma. A infraestrutura, uma biblioteca, uma área de serviço, 4 banheiros, uma cozinha, uma sala dos professores, um bebedouro, uma sala de direção, 2 banheiros para os funcionários, 15 salas de aulas e possui dependências com acessibilidade. O projeto político-pedagógico e regimento escolar. Um dos principais compromissos da Escola Tomás de Aquino Andrade é manter as diretrizes curriculares nacionais que orientam a educação desses pais. A instituição preza por uma educação de qualidade e a formação de indivíduos que estejam preparados para o exercício pleno da cidadania e a formação do pensamento crítico, incentivando o desejo pelo aprendizado, pelo conhecimento e o ganho de dependências para um maior senso de responsabilidade. Aqui foi o nosso plano de aula, conjunto de número, equação do primeiro e segundo grau, probabilidade, equação e função quadrática. Vamos falar aqui do conjunto dos números. Objetivo: compreender as funções dos conjuntos numéricos, aprender sobre os números naturais inteiros, racionais, irracionais e reais. Os recursos: livros, cadernos, caneta, lápis e borracha. A sequência didática foi assim, irei começar relatando sobre a história dos conjuntos numéricos, explicando como e por que surgiram, e mostrar imagens e textos que demonstram a construção desses conjuntos numéricos e como são usados para finalizar. Os alunos irão realizar uma atividade sobre o respectivo tema. Vivência de estágio. O estágio curricular obrigatório foi realizado na Escola Tomás de Aquino, localizado no bairro Vila Lobão, e foi utilizado como prática, observações e as redações de regências. 5 planos de aula. Na primeira semana de observação, foi possível notar a importância que os gestores têm para a instituição e para seu bom funcionamento, através de um bom planejamento e reorganização. Foi notório a disposição dos gestores para com os colaboradores e com os alunos, dando suporte e assistência, e visando as necessidades de cada setor, mantendo assim uma boa qualidade e bons resultados no ambiente escolar. Foi realizada a leitura dos documentos para assim compreender a proposta pedagógica da escola. Observei como foi a realização de reuniões com os pais responsáveis, os educandos, onde os gestores mostram sua disponibilidade e respeito pelos pais, sempre conversando e tirando dúvidas, mantendo essa relação tão importante que é a união entre a escola e a família. Nos últimos dias de estágio obrigatório, realizei a regência de 2 turmas, primeiro e do terceiro ano do ensino médio. Impressão do estágio. O estágio foi de grande importância para a minha formação como profissional, trazendo reflexões sobre as práticas pedagógicas, permitindo a vivência do dia a dia do professor, entendendo suas funções, desafios, trazendo assim noções de realidade e vivência na sala de aula, mostrando o processo necessário para pôr em prática o conhecimento adquirido ao longo dos anos. É possível notar o quanto é importante a teoria, o pesquisar, a formação continuada, pois existem imprevistos e situações complexas para serem resolvidas, para termos êxito e sabedoria para resolver de melhor forma possível. Precisamos estar preparados para lidar com alunos, até mesmo com os pais e com mudanças que ocorrem frequentemente. No meu caso, tem muitos alunos que os pais são envolvidos com facções. Eu tive também um certo receio. Até um aluno me disse que
anda tranquilo, que lá ninguém mexia comigo, que o pai dele é que mandava na comunidade. Isso dá uma certa apreensão. E até a diretora apontou, perdão, o diretor me apontou os alunos que não esse certo problema, para a gente evitar os alunos, assim, a situação que nossa educação está indo, né, e certa insegurança. Essas são as minhas referências. Ensinar é uma arte que pode ser dominada por aqueles que estão dispostos a aprendê-la. Mariana Moreno. E aqui eu encerro meu paper de estágio.